Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Escreve São Paulo aos Romanos: irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Importante compreendermos que no caminho de santidade que cada um de nós precisamos assim trilhar, o caminho que cada um de nós precisamos percorrer, tem uma coisa que é indispensável deixar, que são os nossos pecados. A partir do encontro nosso com Deus, a partir do nosso encontro pessoal com Jesus, o pecado precisa ser algo abominável aos nossos olhos. É algo que no dia a dia nós precisamos ir deixando e deixar para valer. E aqui me refiro a 3 coisas para que nós possamos assim crescer no caminho de perfeição que o nosso Senhor espera de nós. Existem as moradas de Santa Teresa d'Ávila, e aqui eu quero resumir as moradas em 3 momentos para ficar fácil da gente compreender. Mas fica aí depois o dever de casa, quem ainda não leu, para ler e se aprofundar nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. Para aqueles que querem crescer na vida com Deus, na intimidade com o Senhor, e no tempo oportuno contemplar a face do Senhor, 3 coisas são indispensáveis. A primeira delas, vencer os pecados mortais. Ser algo abominável, ser algo que não possa acontecer conosco. Abandonar todo e qualquer pecado mortal. Sempre fazer essa avaliação a partir dos 10 mandamentos de Deus e a partir dos 5 mandamentos da igreja. E assim fazer de tudo para se libertar dessa escravidão do pecado mortal. Segunda coisa, se libertar dos pecados veniais. Nós corremos um risco, e assim somos tentados, a achar que os pecados veniais não tem muito a ver, não.
sou pecador mesmo, né? Fazer o quê? Usamos esse discurso, sou pecador mesmo. É impossível não pecar. E usamos desse discurso, que o que está por trás é uma grande tentação, para não abandonarmos os pecados. É preciso nós encararmos os pecados de modo geral, sempre como um mal. São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então nós não podemos encarar o pecado como qualquer coisa, uma coisinha. Não, é uma coisona. O pecado é sempre um mal, é um veneno que eu estou tomando e está me destruindo, está me matando. A ponto, se eu não tomar as devidas providências de eliminá-los da minha vida, ele vai me matar. Com essa expressão, com todo o sentido próprio do que São Paulo dizia, o salário do pecado é a morte, sobretudo a morte eterna. Então nós temos que encarar o pecado como um mal que deve ser combatido, uma doença, uma enfermidade que deve ser tratada para que assim possamos voltar à nossa saúde original. Que quando Deus pensou em nós, quando Deus sonhou em nós, a partir de nós sendo feita imagem e semelhança dele, a característica principal nossa é a perfeição. Por isso, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós somos chamados à perfeição, mas para chegar na perfeição, o que precisamos deixar antes? Os pecados. Primeiro, os pecados mortais, inegociáveis. Hipótese nenhuma cairmos neles. Em segundo, os pecados veniais. Em terceiro lugar, que vem o aspecto de nós lutarmos contra nossas imperfeições. Olha só, pecado mortal, pecado venial, abandonar, para então vencer as imperfeições. Aí você entende. Por que nós não progredimos mais no caminho da santidade? Nós estamos ainda no pecado. Nem chegamos na outra instância das imperfeições, das inclinações. A gente nunca chega lá. Mas não chega por quê? Faltou a graça? Não. Faltou da nossa parte maior empenho. Faltou da nossa parte encarar tudo isso como um propósito de vida. Senão a gente vai passar a vida inteira patinando, sem sair do lugar. Sendo que os dias que passam da nossa vida deveriam nos levar a um patamar de intimidade com Deus. E nem sempre é assim, mas precisaria ser. Por quê? Porque malemar nós vencemos os pecados mortais. E os veniais parece que faz parte do dia a dia. Só que não pode fazer. Nós temos que lutar até para os veniais serem eliminados da nossa vida. E quanto mais nós lutarmos com todo afinco necessário para eliminar da nossa vida até os veniais, a não chegar no outro estágio, de tirar da vida as imperfeições. Fica aí para você analisar qual estágio você está. Já venceu os mortais ou até os mortais ainda não? Se não vencer os mortais, significa estar no vermelho, viu? Correndo o risco de perder inclusive a salvação. Porque segundo aquilo que a doutrina nos ensina, alguém que consciente vive em pecado mortal e morre nessa condição, segundo não é o padre Helenildo não, tá? Segundo o catecismo da Igreja Católica, a doutrina católica, quem morre em pecado mortal vai imediatamente para o inferno. Por isso que tem que ser abominável. Por isso que eu usei essa palavra e estou sendo repetitivo com ela. O pecado mortal, em hipótese nenhuma, devemos viver com ele, porque ele pode nos condenar eternamente. Aí, vencendo os pecados mortais, vencer os veniais. Aí entra aí o aspecto de se confessar sempre que possível, sempre que necessário. Eu me esforço para me confessar no mínimo 2 vezes por mês. Dependendo a coisa, eu me confesso mais. Mas no mínimo eu me confesso 2 vezes por mês. Mas com qual objetivo? Eu não quero morrer em pecado, não. Não sei quantos dias de vida eu tenho. Não sabendo, eu preciso viver sempre em plena comunhão com nosso Senhor. Sexta-feira eu me confessei. Então a confissão está bem recente. É uma forma de nós irmos vencendo os pecados veniais, ou seja, eu peco hoje, peco amanhã, eu falei mal de alguém hoje, falei ontem, e está tudo tranquilo.
comi demais na refeição, mas foi só um pecado da gula, né? Um pecadinho, é um pecado capital, né? Não é mortal, é só capital. E vamos vivendo como se fosse uma coisa normal. Não, nós não podemos encarar o pecado como uma coisa normal. Nós temos que encarar o pecado como uma coisa anormal. Muito anormal. Como é que eu estou tomando veneno e dizendo, não, é só um pouquinho. Chegará um momento que esse veneno vai matar. E é o que São Paulo indica e o que São Paulo explica e ensina. O salário do pecado é a morte. Sabe? Temos que tomar essa consciência. Cada pecado que nós cometemos é como uma dose de veneno que nós estamos tomando. E quando nós pecamos mortalmente, a gente não bebe uma dose, não, bebe um copo inteiro. Um copo inteiro, porque nós perdemos a comunhão com nosso Senhor. Portanto, no dia de hoje, motivados pela própria liturgia da carta de São Paulo aos Romanos, motivados pelo Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, onde o Senhor vai nos indicar para estarmos preparados, possamos tomar consciência disso. Quem sabe, se assim você puder, se confesse. Se você puder, ainda hoje, deixa para amanhã não, ainda hoje, se assim for possível, busque a confissão. Se hoje não for, o quanto antes. Mas vá abandonando aos poucos todos os pecados, para então chegar no estágio final. Qual? Eliminar da vida também as imperfeições. Que o Senhor nos chama a um grau de santidade, um grau de perfeição semelhante a dele. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.